Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos dando início a mais um programa do podcast do Stanislau. E eu quero desde já agradecer a você que tem nos acompanhado, tem assistido os outros episódios e te convidar a hoje estarmos juntos. Estamos recebendo um convidado para lá de especial, mas antes de apresentar o nosso convidado e dizer as suas credenciais, que são muitas, a gente quer convidar você a estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e assim poder também estar sendo abençoado e abençoar outras pessoas, ser um canal de bênção para outras vidas. Amém? Hoje a gente está recebendo o evangelista Marcelo Teles, amém? Ministro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, a qual também faço parte, fazemos parte. Pastor, é uma honra estar recebendo o senhor hoje aqui no podcast do Stanislau. Muito bem, presbítero Emanuel Stanislau, um prazer estar aqui. Estamos de longe, mas acompanhando, né, os entrevistados neste podcast que vem aí para abençoar o povo de Deus e também aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre a Bíblia e outros assuntos correlatos. Amém. O podcast tem sido um mecanismo muito importante para a promoção do Evangelho, né? Então, é um prazer estar aqui participando. Quero aproveitar e agradecer o convite, mandar um abraço e um beijo aí para minha esposa, a irmã Gil, né? E também a minha pequena, que já não está tão pequena, Ana Laura, está com 11 anos. Deus abençoe minha família e é um prazer estar aqui. Amém. O evangelista Marcelo Teles, como já mencionamos, ministro aqui na igreja, também coordenador da área de número 17, que está ali no bairro de Timbi, em Camaragibe. Isso mesmo. Também é vice-superintendente, não é isso, pastor? Isso, das escolas bíblicas dominicais aqui no Recife, tem ajudado o nosso pastor presidente, cooperando, dando a sua parcela de contribuição ali na superintendência. E também é escritor do livro A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake, um texto que Deus deu ao nosso pastor, ao nosso evangelista, e ele tem escrito uma obra bem simples, de ser entendida, com uma linguagem bem prática, bem fácil, que você pode estar adquirindo na Bereia e também está sendo edificado. Mas antes de entrarmos no livro, pastor, a gente queria conhecer um pouquinho do evangelista Marcelo Teles. Pois bem. Como foi a infância, a juventude, o senhor nasceu no lar evangélico, como foi o início, a trajetória do evangelista Marcelo Teles? Muito bem, irmão Emanuel. Eu não tive o prazer de nascer em um lar evangélico, né? Mas nasci em um lar cristão católico, certo? Desde muito cedo, minha mãe, né, a irmã Thelma, hoje já convertida ao Senhor também, ela procurou me ensinar, né, aquilo que ela havia aprendido servindo nesta igreja até então, nesta religião. E provavelmente assim, muito próximo à minha adolescência, eu comecei a mostrar um interesse maior pelo conhecimento da Bíblia. Faz muito tempo, por isso que eu digo provavelmente, né? Mas foi através de colegas, né, vizinhos e até parentes. Eu tenho parentes em outras cidades que são cristãos, protestantes, e eles começaram a me falar a palavra. E eu fui confrontando aquilo que eles me ensinavam com aquilo que eu havia aprendido. Eu disse, bem, duas coisas contraditórias não podem estar certas. Ou uma está certa ou a outra está errada. Então, uma característica dos protestantes é que eles são muito à base da Escritura, né? Isso. Então, eu comecei a verificar por mim mesmo, né, as crenças na religião em que eu fui criado, e o que a Bíblia realmente dizia. Fazia como os crentes em Bereia, conferia. conferia. Pois bem, e olha que era Paulo pregando, né? Isso. Então, podiam nem questionar, né? Pela autoridade do apóstolo, mas eles tiveram esse cuidado e eu fui fazer assim também, né? Dizem que o cristianismo é a religião do livro, e eu concordo, né? Um dos solas da reforma protestante é o sola escritura. Isso. Né? Então, toda a nossa fé está baseada naquilo que está escrito. E Paulo diz que não podemos ir além do que está escrito. Isso. O salmista Davi já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E Jesus disse que quem examina as escrituras vai a ele, porque elas testificam dele. Então eu vi nas escrituras, no farol,
que brilhou no meio das minhas trevas, né? E, de fato, ao consultar as Escrituras e ver algumas práticas religiosas, eu vi que elas entravam em confronto. E eu tive que decidir entre o sistema religioso e o que a palavra me ensinava. Então, ali já ficou as primeiras impressões na minha vida, embora não resultaram na minha imediata conversão. O que foi acontecer quando eu já tinha 21 anos de idade. Mas foram muito importantes para mim, porque elas foram um divisor de águas. Eu cheguei a uma determinada fase da minha vida que eu disse, não dá mais para caminhar neutro. Né? Sabendo o que eu sei, verificando pela Escritura o que é o caminho, eu não tenho como mais permanecer em cima do muro. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu mesmo conhecendo, eu nego, ou eu afirmo. Então eu resolvi afirmar e me entreguei a Jesus quando eu tinha 21 anos, no mês de janeiro de 2001. Então, 23 anos atrás, que eu entreguei a minha vida para Jesus, saí do meio de um bloco do carnaval, né, e eu tinha escutado a voz de Deus ali, naquele ambiente. Eu sempre fui muito recatado, porque eu fui criado em colégio de freira, então eu tinha uma linha católica muito forte, mas nesse dia me deu uma loucura, eu fui parar no carnaval. Eu estava tentando preencher um vazio, né? Como muita gente faz. Então, mas lá no meio do carnaval, quando eu vi algumas pessoas se drogando, caindo no chão, eu escutei uma voz que disse assim, estás fazendo o que aqui? Tu não já conheces a verdade, né? Então ali para mim acabou a festa do carnaval, eu fui para casa e no domingo seguinte desta semana eu estava entrando dentro de uma Assembleia de Deus, lá na cidade de Vitória de Santo Antão. Embora eu seja natural de Catende, eu vim morar em Vitória quando eu tinha 15 anos. Então eu me converti ao Senhor ali. Já fui de casa decidido, joguei os CDs seculares fora, rasguei os bilhetes. Independente do que fosse pregado naquela noite, fosse louvado pelos conjuntos, eu já saio de casa pronto, que quando fosse feito o convite... Se o pregador chamasse Jesus de Genésio, eu ia aceitar Jesus do mesmo jeito, porque a aceitação ela precede ao ato de levantar a mão, né? Isso. Paulo diz, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares. Né? Então a crença primeiro ela é interna e depois ela se manifesta de forma externa. Né? Aí eu naquele dia aceitei a Cristo como meu Salvador e desde hoje o Senhor tem me ajudado a servi-lo com alegria na beleza da sua santidade. Com 21 anos o senhor aceita Jesus e começa a servir a Deus na igreja. Foi, isso mesmo. E onde foi que entrou a irmã, me permite usar o termo que o senhor utilizou, sim, a irmã Gil, que é mais fácil de utilizar. Onde é que a irmã Gil aparece na vida do evangelista Marcelo Telles? Pronto, muito bem. Como todo jovem, né, eu comecei a me desenvolver na igreja. E agora a estilo de vida é completamente diferente, né? As escolhas que a gente toma não é baseado por vista, é baseado por fé. Isso não quer dizer que a fé arranca os olhos, né? Porque tem gente que vai ao extremo, né? Se é por fé, eu fecho os olhos, é a primeira que aparecer. Não, eu tinha muita preocupação, porque com o passar dos anos, Deus já me fez entender que tinha um chamado ministerial na minha vida. Eu comecei a me desenvolver na obra com a música, com o louvor, fiz parte de coral juvenil, o coral Oasis lá em Vitória. Os irmãos até hoje lembram aí, quem está assistindo deve lembrar, ou fazem parte atualmente, né? Muito bem, então eu fiz ainda a EMAD, a Escola de Música da Assembleia de Deus. Presbítero Ramos, que é o maestro da banda Canaã, ele foi meu professor, né? Eu disse a ele anos depois, já aqui no Recife, e ele disse, meu Deus, quem diria, né? Mas eu estava lá aprendendo, eu queria fazer técnica vocal, porque eu me identificava com o timbre de voz de Sérgio Lopes, né? E então as pessoas me apelidaram de Sérgio Lopes de Vitória, porque toda vez que me davam uma oportunidade na igreja, eu cantava Sérgio Lopes. Cantava, eu gostava muito, e comprava os playbacks originais, e assim cantava na igreja. Mas depois Deus me fez entender que tinha esse chamado ministerial. Então isso me fez ainda me preocupar mais com a escolha de uma pessoa para construir uma família, né? A gente não vê namoro como passatempo, não é isso? Nem como divertimento. Nós que somos cristãos entendemos a importância da escolha de um cônjuge, né? E alguém já disse que o namoro
ele leva para o casamento, então o casamento é uma bênção progressiva. Começa no namoro, desemboca no casamento. Né? Isso. Então foi assim comigo e eu orei bastante, pedi a Deus que me dirigisse, que colocasse uma pessoa crente, de bom caráter, de boa família, esses são os critérios principais, e que também se encaixasse dentro da vocação que ele havia me escolhido para fazer. Não é? Eu precisava de uma pessoa que também amasse a palavra, amasse a obra e estivesse disposta a assumir os riscos de viver única e exclusivamente para a obra, porque eu também tinha ciência de que Deus ia me tirar do trabalho secular e me colocar única e exclusivamente para a obra. E aí um dia eu tive um sonho e achei bom que fosse assim, não fosse por profecia, né? Sim, Mas que Deus me falasse no meu pessoal, no meu íntimo. só uma coisa só o senhor e ele. Isso, sem a influência de terceiros, né? Então eu tive um sonho caminhando num campo muito verde, de mãos dadas com uma moça, um pouco menor que eu. Ela não gosta que eu diga que ela é pouco menor que eu. Às vezes ela bota salto para ficar maior que eu, né? Mas ela é um pouco menor que eu. Então, ela branquinha, eu lembro de todas as características, né? E ninguém lá em casa era cristão, evangélico. Ninguém. Eu fui o primeiro, o pioneiro da minha casa. E eu compartilhei com minha mãe. Eu disse, olha mãe, eu vou trazer aqui a moça que Deus vai colocar no meu caminho. E ela tem as seguintes características. Aí eu descrevi completamente a Como irmã se eu tinha Gil. tido no sonho. Isso, como se eu conhecesse a moça, né? E eu não conhecia, eu só a vi no sonho. Aí um dia teve um encontro de jovens lá na Matriz de Vitória. Diversas grupos jovens, uniões foram convidadas, né? E dentre os grupos jovens, né, de 18 anos acima, fica aí a dica para os adolescentes, né? Esperem. Então, quando pediu para levantar um grupo da Coab Bela Vista, aí levantou. Quando levantou, que eu vi a moça, aí eu vi a moça como eu tinha visto no sonho. Eu não via a face, mas eu via todo o estereótipo, as características. Eu disse, é aquela ali. Chega, eu fiquei parado, olhando, né? E eu disse, eu vou descobrir o contato dela. Aí comentei com uns amigos, que a gente jovem sempre anda em bando, né? Isso. Então eles disseram, eu sei quem é, da Coab. Aí consegui o telefone, comecei a mandar mensagem. Né? A princípio ela disse que não queria, só queria estudar. Eu disse que não vinha atrapalhar os estudos. Não é verdade? Claro que a gente sempre tem argumentação. Claro. E eu senti que era ali o caminho. Deus me guiou até ela. Ela foi prudente em não aceitar de imediato. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu costumo fazer um paralelo, né? Deus prometeu Canaã a Israel, mas Israel precisava conquistar, apesar de ser uma promessa, né? Claro. Então as coisas não vêm prontas, você também tem que fazer por onde, né? Então eu comecei a fazer contatos, conheci ela, conheci a mãe dela, e ela disse que a princípio não queria. Mas eu esperei e 6 meses depois a gente começou a namorar. Ela mudou de ideia e disse que queria. Você foi orar, conversar com... Foi, eu fui conversar com com o dono o do Papai do coração. Céu. E ele disse até o dia. Eu estava de joelhos e ele disse assim, ponha o paletó e amanhã vá para a oração da mocidade que eu já coloquei uma resposta no coração dela e vai ser sim. Aí no outro dia eu já fui certo já. Já até do que ia receber, né? Isso. E mais, ele disse até o propósito que ela ia fazer, que fez ela mudar de ideia. Ela não acreditou que eu sabia o propósito, não. Um dia ela me perguntou, você sabe por que eu disse sim naquele dia? Eu disse, sei. Ela disse, sabe não, que eu falei só no meu coração. Eu disse, mas o Deus que conhece o coração revela, né? Aí o propósito que você fez foi esse. Ela fez, foi mesmo. Eu disse, tá vendo? Então, Deus me fez saber e que ia ser sim. Aí a gente começou, estamos 16 anos casados, para a glória de Deus, vivemos muito bem. Né? Cada dia fica melhor, não é verdade? E temos aí a nossa filhinha, Ana Laura, que nasceu no tempo certo, conforme projetamos. Eu casei em 2008 e... a gente se programou quando ela não estivesse mais trabalhando para ter mais tempo de edificar o lar, né? Dar uma atenção maior cuidar, né, dela, à né? criança, ensinar o caminho, a palavra do Senhor. Veja que Moisés, né,
por mais que tenha sido adotado pela filha de Faraó, voltou para a mão da mãe biológica, porque Deus queria que ele fosse um profeta mais na frente. Então a base espiritual foi formada por Joquebede. Depois ele ia ter condições de viver no mundo pagão sem ser pagão, né? Isso. Que já estava enraizado, Já né? estava, né? Já estava Então é enraizado. Deuteronômio 6, né? Isso, Ensina, não é isso? Ali ensinando em casa, andando pelo caminho. É a responsabilidade dos pais de intimar a palavra. Então, graças a Deus, o irmã Gil tem sido uma bênção para mim, tem somado muito no trabalho do Senhor. Eu dizia a ela, olha, estude a palavra, leia muito livro, porque a irmã Judite vai precisar de você. Aí ela dizia assim, menino, tu tá pensando demais. Tá vendo que a irmã Judite nunca vai me chamar para trazer alguma palavra. Aí hoje ela ajuda no altar de Deus, né? Apresentando, né? Pois é, eu disse, aí eu digo a ela lá em casa, né? Ainda hoje, eu digo, você lembra quando eu falei isso? Agora eu falei isso há quantos anos atrás? Veja, antes da gente casar, 16 anos eu tenho só de casado. Então eu falei no início do namoro, né? E Deus foi falando com ela também, né? Então tem sido uma bênção viver as promessas de Deus junto com a minha esposa, que tem sido uma bênção para mim. O senhor tem, nesses 16 anos, visto Deus cumprir as promessas que fez a vocês e renovar a outras que ainda tem para cumprir. Ainda estão por vir, é verdade. Ainda estão por vir. E a gente está nessa sintonia, né? Casamento, eu digo aos jovens, sabe, irmão Stanislau? Eu estimulo os jovens a casarem, né? Hoje a gente vive uma época, nessa pós-modernidade, onde as pessoas acham que casar é cometer suicídio, né? Às vezes prefere viver junto do que oficializar o casamento. Mas veja que loucura, não já vive junto, né? Isso. Quer dizer que o papel vai separar? Não, quando há um amor sincero, um comprometimento, quando a pessoa entende, né, os direitos e deveres de um casado, então é só casar e deixar a vida de solteiro, né? Sim. E casado, para onde vai com a esposa, né? As responsabilidades agora são em conjunto, né? Isso. E não só responsabilidades, mas também os deveres e tudo, né? A gente agora vive para outra pessoa. Isso. E tem que encaixar tudinho, né? É o que Paulo disse, né? O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na esposa. E vice-versa, né? Então é um compromisso que você tem de se doar, ao invés de esperar receber, né? Então ambas as partes se doam. E é uma instituição divina, não tem como lutar contrário a isso aí não, né? Verdade. Até é a base da sociedade. Só existe sociedade porque tem família. E a família não é nem tradicional, é família natural, porque família mesmo só macho, fêmea e a sua prole quando houver, né? Isso. Então, tem sido assim uma bênção e eu agradeço a Deus e incentivo os jovens. Se você tem certeza dessa pessoa, se ela se encaixa nos planos de Deus na sua vida, se esforce, trabalhe, estude, não é isso? Hoje já há condições melhores de já casar com um apartamentozinho. Vejo muitos jovens já casando com um apartamento, né? Verdade. E ambos trabalhando, né? E assim o Senhor tem abençoado. A área 17, irmão Stanislau, é uma das áreas que mais tem casamento de Glória jovens. a Deus. Glória a Deus. Eu tenho feito bastante casamento e a igreja tem visto isso lá. Amém, Um abraço aí para toda a área 17 que deve estar acompanhando. Nós vamos estar reforçando essa divulgação. Amém, amém. Você já falou da chegada da irmã Laura. E o que mudou no casamento de vocês? Muita coisa, né? Tem uma teóloga que disse que ela passou a entender mais Deus depois que foi mãe, né? E eu digo depois que fui pai, né? Porque Deus é comparado com pai. Então, quando você se torna pai, além de uma experiência no campo natural, não podemos dizer também que é uma experiência que você reverte no mundo espiritual. Sim. Porque você entende mais Deus, não é? Por exemplo, quando um filho falha, você se sente frustrado, porque não era aquilo que você queria, não é? E até quando vai repreender, tem hora que a gente repreende com o coração apertado. Mas tem que repreender. Você tem o dever de repreender, não é? Tem coisas que o filho é manhoso, ele pode fazer e pede ajuda ao pai. Então, tem coisas que Deus não faz por nós, porque ele sabe que a gente tem condições de fazer. Ele nos deu QI, inteligência, força física, habilidades, defesa pessoal. Tem coisa que Deus já nos deu e a gente fica querendo que ele remova a minha pedra e me chame pelo nome, né? Aí é demais, né? O texto, na verdade, diz tirai a pedra, né? É verdade. Então, é preciso a gente fazer essa diferença aí. Tem muita gente escorona em Deus, né?
E a gente não pode ser assim, né? Então a gente passa a entender mais Deus depois que é pai. Amém. E é uma experiência maravilhosa, né? Eu acompanhei o parto, sei o peso com que Laurinha nasceu. O senhor foi presente em Estive de tudo. todo o tempo presente, vi ali ela. Fiquei para tirar foto quando vi tirando assim, colocando de cabeça para baixo. O médico tira a foto, pai, eu com os olhos arregalados assim, Meu porque é uma Deus. experiência maravilhosa. Maravilhoso. Primeiro banhozinho, os cuidados. A gente orava durante toda a gestação, cantava hinos, né? Interessante que quando ela estava ainda no ventre da mamãe, ela reconhecia a minha voz pregando, né? A gente estava ainda no Templo Central, não estava em área, e um dia uma senhora, uma irmã estava atrás assim do banco da minha esposa e disse: "Por que sua barriga está mexendo tanto?" Ia de um canto para outro, né? E ela disse: "É porque ela está reconhecendo a voz do pai pregando." Quando ela me ouvia falar no microfone, ela saculejava mesmo, Meu Deus. de um canto a outro assim. Então a gente cantava hinos, orava. E um dia eu estava de joelhos e o Senhor disse assim: "Vai ser um parto tão tranquilo, uma gestação tão tranquila, que a sua esposa vai dizer assim: se eu soubesse já teria tido há mais tempo." E ela disse exatamente isso Essas depois que a palavras. menina nasceu. O mais trabalhoso é criar, Isso é não fato. é? Porque é a construção de um caráter. É como você pegar o barro, a argila e transformar num vaso. É forjar, né? Isso. Aí é outra É história, né? É verdade. Então, a gente tem tido esse cuidado de fazer os cultos domésticos, ensinar a palavra. Ela gosta muito da escolinha dominical, gosta muito da consagração com o ciclo de oração infantil. Que bênção. Ela ajuda como maestrina das crianças. Era um pouco inibida, mas depois a área foi ajudando ela a se né? desenvolver, decora jogral, recita Que jogral, bênção. faz esboço, né? Que a vida dos pais reverte nos filhos, né? Claro. Ela me vê sentar com o notebook, ficar ali preparando uma mensagem, ela abre também lá o computadorzinho dela, né? Sim. Ainda que ele só faz tocar, né? E ela abre assim um texto da palavra e faz os pontos, mostra: "Tá certo, pai." Eu digo: "Tá certo." E dou umas ideias a ela, deixo ela se desenvolver, e tem sido uma bênção. Gosta de louvar, né? Isso, e tem sido uma experiência maravilhosa. Mudou muita coisa na minha vida, muita Amém. coisa. Até a forma de tratamento com as pessoas, a partir da experiência de pai, você também sabe melhor tratar as pessoas. Né? Amém, graças a Deus. Agora, pastor, antes da gente entrar no assunto do livro, queria que o senhor, por trás das câmeras, falava de algumas coisas sobre o livro. Sim. Mas eu queria perguntar ao senhor qual foi a maior experiência ou as experiências que o senhor teve, desafios, para chegar a esse resultado aqui do livro, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito do livro. Ok, muito bem. Irmão Stanislau, quando eu me converti, teve algumas coisas que Deus me deu. Eu tenho que reconhecer isso. E uma delas foi um apetite muito grande pela palavra. Eu sou um ardente estudioso das Escrituras e de livros a respeito da Escritura. Então, Deus me deu uma fome incontrolável. Eu respiro teologia, que eu gosto demais, demais mesmo. Se eu tivesse tempo, como já tive mais tempo antes das responsabilidades, houve ocasiões que eu me colocava diante da Bíblia de 8 da manhã e levantava às 5 da tarde, só estudando, né? O Novo Testamento eu acho que eu já li umas 20, 30 vezes, que eu gosto demais. O Antigo Testamento eu sou apaixonado. A maioria das minhas mensagens são baseadas no Antigo Testamento. Quem compreende, escuta, acompanha, vai perceber isso, né? Porque o Antigo Testamento ele é mais difícil de entender. Então eu gosto porque ele exige mais de mim, né? E as informações culturais, geográficas, arqueológicas enriquecem muito uma mensagem. Então eu me identifico com esse estilo, né? Que é o chamado sermão expositivo. Isso. Então eu comecei a ler muito, estudar muito. Na minha concepção era muito. Talvez alguém faça mais e com certeza faz. E eu comecei a adquirir obras que podiam me auxiliar numa compreensão melhor das Escrituras. Então, assim, eu percebi que Deus ia me levar para escrever um livro. Depois que eu cheguei na área, que a primeira área que eu cooperei com o pastor foi a área 63, a congregação Polo do Azulão, ali, Azulão, Avenida Liberdade, Planeta das Flores.
Então, que foi a área que o nosso pastor ele se desenvolveu na juventude, né? Isso, onde ele é oriundo, né? Eu tive o prazer de cooperar ali. E quando a gente tinha um sábado livre na área, que era o 5º sábado, as festas geralmente se resumiam até o 4º sábado. Quando chegava o 5º sábado, que não tinha área, o coordenador inventa, né? Em vez dele descansar, ele inventa coisa. No feriado, ele inventa uma consagração. Que é para movimentar o povo, né? Inventa uma vigília, né? Então, eu inventei um estudo para os jovens, né? Eu digo inventei dentro da liberdade que o pastor nos dava, né? Então, eu juntava os jovens e, às vezes, consultava eles. Vocês querem palestra sobre o quê? Aí eles diziam, darwinismo, né? Vamos mostrar quem está certo, o criacionismo ou o darwinismo. Aí eu digo, tá bem. Então, eu ia estudar o assunto, preparava, jogava em slides no data show e trazia para eles essa exposição, né? Sobre ateísmo, sexualidade para os jovens, né? Isso que é tão deturpado no mundo secular. Eu ia mostrar que Deus criou o sexo com propósitos, tal, propagação do gênero, né? Então, dentre esses assuntos, um dia eu pensei assim, eu vou trazer um assunto cristológico. Aí esse eu não dei a liberdade deles escolherem, este eu sugeri. E eu pensei em falar sobre a ressurreição de Jesus, né? Primeiro que sem Jesus não há cristianismo, né? E o ponto culminante da história de Jesus é o fato dele ter levantado vivo da sepultura. Se isso não aconteceu, então o cristianismo vai ruir como um castelo de baralho, de cartas de baralho, que a pessoa puxa a base. Puxou a base e cai todo o castelo, né? Ou de dominó, que vai colocando um em cima do outro. Sim. Então, eu lembrei das palavras do apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele disse, nós somos fraudulentos, não é? E os mortos estão perdidos. Então, assim, eu disse, isso aqui é um assunto bom, são as reafirmações das crenças que nós professamos, né? E eu comecei a estudar sobre o assunto, disse a eles que ia aplicar e trouxe uma palestra em data show para eles. Só que quando eu comecei a puxar o assunto, irmão Stanislau, eu vi muita informação. Que não dava para fazer numa palestra de 1 hora. Não. Eu disse, meu Deus, como é gostoso esse assunto. Aí eu comecei a mergulhar. Eu disse, agora não, mas eu vou arquivar essa palestra e vou adquirir obras. Porque eu queria fazer o que o senhor disse a princípio. Eu queria falar fácil, certo? Eu queria ser simples, mas não simplista. E eu queria também ser técnico. Claro. Trazer teologia. Que pudesse dar uma balização teológica para aquilo que o senhor estava falando. Não era o pensamento só do evangelista Marcelo Teles, mas tinha balizamento de outras obras, de outros... E bíblica, né? Isso, principalmente. Né? Porque o nosso povo é mestiço nesse sentido. Nós temos as pessoas mais simples, mas também temos pessoas preparadas. Claro. E eu tenho que escrever para atender os dois públicos, né? Sim. Eu costumo dizer que o livro ele está entre a Bíblia e o leitor. Ele está ali no meio. Ele pega as verdades da Bíblia e trazem elas diluídas, né, para o leitor. Porque o leitor simples ele tem dificuldade de entender. Ou ele faz uma leitura rápida, não está atento aos detalhes. Então, o papel do escritor é fazer essa mediação aí. E Jesus nos ensinou isso, né? Quando ele contava as parábolas, né? Isso. Ele pegava assuntos que os profetas, que a lei trazia, e ele aplicava de uma forma singela. Utilizando da linguagem do dia a dia. Do dia a dia do povo, para que o povo pudesse entender os seus ensinamentos. Porque se ele fosse falar como se falava nas sinagogas, o povo não ia aprender e não ia entender. Isso mesmo. E Lutero disse uma frase muito importante. Ele disse assim, quando traduzia a Bíblia para o alemão, né? A linguagem da Bíblia tem que ser como de uma mãe falando com um filho. Então, tem um autor chamado Paulo On, que ele nomeou o seu livro sobre a Bíblia, ele deu um título, né, da seguinte forma, E Deus Falou na Língua dos Homens. É um livro de introdução bíblica, né? Falando como surgiu o termo Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como a Bíblia chegou até nós. Então tem que ser isso, tem que ser Deus falando na língua dos homens, né? Então eu pensei nesse propósito e comecei a adquirir obras de técnicos na área de ressurreição e até de críticos.
entendeu? Eu tive que Claro, ouvir o ouvir outro lado. o outro lado. Para poder, eu, além de apresentar a proposta bíblica, eu fazer também a contraproposta e as refutações. E a defesa, né? A defesa, que essa obra ela é essencialmente apologética, né? Que é uma expressão grega, apologia, quer dizer defesa. Então, a minha proposta é, através desse livro, fazer uma defesa bíblica, histórica e teológica desse evento, que é a ressurreição, que deu origem ao cristianismo. Não houvesse a ressurreição acontecido, não havia cristianismo. E qual a importância, pastor, da ressurreição de Jesus? Muito bem. Aí vem nós vamos agora mexer numa área que ela, para o cristianismo, ela é a viga mestra, não para o judaísmo. Para o judaísmo, a ressurreição, ela não era nem acreditada por alguns grupos. A gente vai falar disso mais na frente. Mas, por exemplo, os essênios, aliás, os saduceus, não acreditavam em anjo, nem demônio, nem em ressurreição. Acreditavam os fariseus, mas acreditavam na ressurreição coletiva e não individual do Messias. Falando. Entendeu? Então, foi baseado nesta necessidade que nós escrevemos o livro. Então, primeiro, é importante a ressurreição porque ela vai mostrar se Jesus foi um mestre verdadeiro ou falso. Porque ele falou que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Se ele não ressuscitasse, ele era um embusteiro, um mentiroso, um espalhador de fake news, mas um líder religioso que falou bonito, fez obras maravilhosas e morreu só. Mas a singularidade está justamente aí, de que ele levantou da sepultura após os 3 dias de sua morte, né? Ou no terceiro dia. E ele disse que iria ressuscitar. Para o senhor ter uma ideia, os nossos irmãos que estão aí acompanhando, cerca de 100 vezes Jesus falou no Novo Testamento que ressuscitaria. Cerca de 100 vezes. Segundo, em 3 anos. Nesse ministério de 3 anos e meio. Segundo o doutor Tim LaHaye, que escreveu uma obra sobre Jesus muito importante. Então eu uso ele como referência. Todas as vezes que Jesus falou da sua morte, ele falou de subsequente ressurreição. Um dia, por exemplo, ele disse aos que estavam à sua volta: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Sim. Aí os que estavam ouvindo ele disseram assim: esse templo levou anos para ser construído. Mas João interpreta dizendo, ele não estava falando do templo físico, mas do templo do seu corpo. Então ele estava dizendo, destruí este templo, porque o texto não deixa a gente ver ele gesticulando, né? Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Um dia pediram um sinal a Jesus. Embora ele foi um grande operador de sinais e ainda hoje opera no nosso meio, mas disseram, dá-nos um sinal. Em Mateus 12, 39 e 40. Aí o texto bíblico diz que esta geração me pede um sinal e um sinal não será dado senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, não é? Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ali ele está falando de seu sepultamento, mas por inferência da subsequente ressurreição, porque Jonas saiu do grande peixe. Assim também seria o sinal para o mundo de que Jesus era quem ele dizia ser, quando ele saísse do ventre da terra, não é? E aí seria a maior demonstração pública de sua divindade, de que ele era quem ele dizia ser. Então a primeira coisa que se deve destacar é que a ressurreição é importante porque ela atesta que Jesus foi verdadeiro. E combate os céticos. Isso. Aí veja que coisa interessante. A ressurreição ela é tão importante que é a parte da vida de Jesus mais atacada pelos críticos. Os críticos disparam todo tipo de argumento, principalmente contra a ressurreição de Jesus. Porque, como o senhor disse no livro, o senhor bota que defende esse acontecimento, que é o início da igreja. Pois é. Então, se ele combate a ressurreição de Cristo, ele está encerrando e colocando abaixo todo o cristianismo. Pois é. Toda a igreja do Senhor. Estaríamos montados sobre uma mentira. Sim. Entendeu? Então,
A pregação dos apóstolos, Atos, não teria sido escrito se Jesus não ressuscitasse. Porque qual era a pregação dos primeiros discípulos em Atos? Jesus morreu e ressuscitou. Não houvesse ele ressuscitado, os discípulos estavam como anteriormente, trancafiados dentro do cenáculo. Não é verdade? Medrosos, com medo de morrer, feito Pedro que negou 3 vezes para se salvar. Então, só existe o querigma, a pregação apostólica, a partir da ressurreição. Ela foi a mola propulsora do cristianismo. Então, o ataque é a ressurreição para atacar a identidade de Jesus e atacar o cristianismo. Entendeu? Então, aí eles vão criar teorias alternativas. Por quê? Veja que coisa interessante. Eu, pesquisando sobre o assunto, descobri que a maior parte dos estudiosos, sejam eles crentes ou não crentes, ateus, agnósticos, judeus, independente de sua fé ou não fé, certo? Eles convergem em alguns pontos. Primeiro, Jesus morreu crucificado. Eles confirmam isso historicamente, não tem como negar. Jesus foi sepultado, certo? Seu túmulo foi encontrado vazio. E quarto, os seus discípulos afirmam tê-lo visto ressuscitado. Veja que eu não estou dizendo que os historiadores dizem que Jesus ressuscitou. Os historiadores, independente de sua fé ou não fé, afirmam que os discípulos disseram que viram ele. Isso aí é histórico, que os discípulos afirmam tê-lo visto. Não significa dizer que viram. Sim, claro. Mas eles convergem nesses 4 pontos. Morto por crucificação, Jesus foi sepultado, seu túmulo foi encontrado vazio e os seus discípulos saíram afirmando que ele ressuscitou. Aí eles vão criar as teorias que tentam explicar o que teria acontecido com o corpo. Entre a sepultura vazia e a pregação aconteceu alguma coisa. Sim. Só que eles vão negar o sobrenatural. Claro. Por influência, não é? Daquele momento histórico do iluminismo, século XIX, onde se colocou as crenças cristãs de lado e se deu ênfase à ciência. Só se acredita no que pode ser reproduzido em laboratório, a razão. Né? Então, como eles dizem, né? Como o milagre não passa por um laboratório, não tem como reproduzir, então deve ser descartado. Mas é claro que não vai passar no laboratório, porque se o homem consegue reproduzir em laboratório, transformar água em vinho, então ele fez o que Deus fez. Ele reproduziu um milagre que deixou de ser milagre. Claro. Por que é milagre? Porque é um ato sobrenatural. Tem uma cantora que canta uma música que milagre não se explica, milagre é milagre. Pois é, entendeu? E embora o sobrenatural e o natural, eles caminham muito juntos. Muito juntos. Uma coisa junto da outra. Certo? Não há irracionalidade no milagre. Né? Norman Geisler disse assim, a supra-racionalidade está acima da razão, mas não é contra a razão. Veja, por exemplo, o Messias viria de uma mulher, como todo ser humano. A diferença é que vinha sem o intercurso sexual... A forma da concepção, né? De um homem. Então você vê na concepção, sem a participação do homem, o sobrenatural. Sim. Mas vindo por uma mulher, o natural. Não é? Seria irracional, lógico, se fosse por um homem engravidar. Aí era totalmente irracional, porque o homem não tem estrutura biológica para isso, né? Então você vê que o natural e o sobrenatural caminham juntos. E se questionou os pressupostos cristãos, a autenticidade dos evangelhos, a confiabilidade dos evangelhos, toda a sobrenaturalidade dos eventos que circundam a vida de Jesus foi colocada em xeque. E aí se criou várias alternativas. A maioria dos livros, irmão Stanislau, aborda 5, 6, 7 alternativas ou teorias que tentam explicar o que teria acontecido com o corpo. Negando, né, essa ressurreição. Dando outro destino ao corpo, certo? Nesse livro eu pesquisei todas elas e acrescentei algumas outras e a gente apresenta aqui pelo menos 10 teorias que tentam explicar o que teria acontecido com o corpo. Então eu explico quem criou a teoria, o teórico, a teoria e faço a refutação. Certo? Dessas teorias. Isso. Vamos falar, a gente não tem tempo para falar das 10, pastor, mas vamos, talvez, eu acho que eu lendo o livro, eu acho que eu gostei muito são 2 teorias, eu acho que dá para o senhor falar juntas, que é a teoria do mito e a teoria da lenda. Isso.
Às vezes no vocabulário comum a gente pensa assim, isso é mito, é lenda. A gente pensa que mito e lenda são sinônimos, mas não são, né? Quando é que uma coisa é mito? É quando ela não tem nada de verdade. Tudo foi inventado. Tudo uma história de ficção. Tudo, 100%. Já a lenda não. A lenda ela tem um fundo de verdade acrescentando-se uma informação mentirosa. Certo? Houve um fato, mas foi acrescentado coisas que de fato não ocorreram. Então aí tem uns 50% de cada lado, vamos dizer assim. Certo? Então eu apresento essas duas teorias e mostro que a ressurreição nem foi um mito e nem foi uma lenda. Certo? Eu até digo teoria do mito ou da cópia, porque alguém diz o seguinte, que os discípulos eles sabiam de que outras religiões tinham seus deuses que morriam e ressuscitavam. Por exemplo, Tamuz, ele morria no inverno e ressuscitava na primavera. São deuses chamados deuses sazonais, que eles dependiam da estação climática. Isso em outras culturas, não no Oriente Médio, não em Israel, né? Porque Israel era monoteísta. Isso. As outras culturas eram politeístas na sua maioria. É fato. Então, eles disseram, os propagadores da teoria do mito ou da cópia, afirmam que a ressurreição é uma cópia desses mitos pagãos, como o da Fênix, que ela virava pó e cinza, né? E depois ressurgia. Ressurgia. Até hoje as pessoas dizem, eu vou ressurgir das cinzas como a Fênix, né? Olha, isso aí é claro que tem como a gente refutar, né? Primeiro que o cristianismo nasceu em um solo, o solo do judaísmo, e o judaísmo abominava por completo essas teorias pagãs. E Deus advertiu eles contra essas teorias pagãs. Então, o cristianismo nasceu num solo monoteísta. Monoteísta. Certo? Esses deuses sazonais que morriam no inverno e ressuscitavam na primavera, veja, eles não têm existência histórica comprovada, como Jesus tem. Sim. Jesus tem existência histórica. Entendeu? Tamuz foi inventado. Jesus não, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Nós temos evidências bíblicas e extra-bíblicas de que houve um personagem camponês da cidade de Nazaré chamado Jesus. Que comprovam, né, pastor, de que ele existiu, né? Então não é mito, não é? C.S. Lewis, que é um escritor de mitos, as Crônicas de Nárnia, não é? Isso. Pois bem, ali, ainda que ele utilize de uma linguagem figurativa, ele fala de verdades do Evangelho, né? Sim. Mas ele mesmo diz assim, sobre o Novo Testamento, eu faço uma citação dele no livro. Ele diz assim, olha, os evangelhos analisados por mim, que sou um criador de mitos, não são mito, porque eles não têm enfeite. Pare para pensar comigo. Se o senhor tivesse o privilégio de conviver fisicamente com Jesus, desde o momento do batismo até a ascensão, tenho certeza que se o senhor pudesse escrever, a parte que o senhor mais destacaria era a ressurreição. Não é verdade? Sim. Marcos dedicou 8 versículos para a ressurreição. É simples demais. Se ele quisesse talvez mesmo... é muito pouco, né? Pouquíssimo. 8 versículos. Mateus 28. Lucas escreve um pouquinho mais. Talvez porque fosse médico, né? 22, 23, 24. Entendeu? João 20, 21. Mas ainda assim, 2, 3 capítulos para a parte mais importante. Isso. Veja a simplicidade deles, não é? E tem mais, quando ele vai escrever, ele diz assim, olha, as mulheres saíram de manhã, foram ungir o corpo de Jesus, chegando lá, se depararam com seres angelicais que disseram, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Aí vão dizer a meus irmãos, né, vão dizer aos seus irmãos que ele vai aparecer na Galileia, elas correm dali, pronto, acabou. Quer dizer, uma narrativa mitológica, ela tende a enfeitar, entendeu? E por isso C.S. Lewis diz que não há... trazer uma grandeza àquele acontecimento, né? Não há caráter. É tanto que tem um evangelho apócrifo que é chamado o Evangelho de Pedro, e eu faço citação dele. Ele é apócrifo. E eu faço a narrativa de Marcos e a narrativa deste pseudo-evangelho.
e mostram a diferença entre um e outro. No Evangelho de Pedro, uma cruz aparece falando. E os dois anjos têm o pé na terra e a cabeça nas nuvens. E a de Jesus ainda é mais alta do que a deles. Veja como dá um embelezamento, né? E até um exagero. Traz uma coisa que foge da realidade. Isso. Que é aquilo aí que o tem senhor falou, racionalidade. né? Que é aquilo que o senhor falou. Foge do que é racional e do que é natural. Isso. Completamente. Porque como o senhor diz, o sobrenatural trabalha junto, anda junto com o natural, foge do natural completamente. Pois é, e você não vê traços lendários no relato simplório dos evangelistas. Você não vê. Também não é lenda. Porque, primeiro, os historiadores sabem disso. Para que seja acrescentada lenda a fatos históricos, é preciso um intervalo de tempo muito grande, ao ponto de ser tão grande o intervalo de tempo que as pessoas que vivenciaram o fato não estejam mais vivas. Porque se elas estiverem vivas, elas podem contraditar. Ei, não coloque isso aí não. Porque não foi assim que aconteceu. Eu estou presente aqui, né? E eu vi que não foi assim. Só que os evangelhos todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos dentro do primeiro século. Dentro do primeiro século, então eles ainda estão com aqueles que presenciaram os fatos. Sim. Vamos dar uma data que os críticos dão. Marcos, anos 70, Mateus, anos 80, Lucas, 80, 90 e João, 95, 100. Todos estes 4 evangelhos foram escritos dentro do primeiro século. Então não podia ter acrescentado afirmações lendárias. Talvez do último, que é João, né? Que era um dos apóstolos que escreve, que o senhor diz aí 95, 100, que ele escreve na ilha de Patmos, quando está preso, né? Isso. Mas a gente observa de que de quando Jesus morre e ressuscita, ano 30, até quando 95 dá um curto período de tempo, de que todos que vivenciaram estariam ali para comprovar, talvez aqueles 500 que viram ele ascender aos céus, subir aos céus, e vivenciar e poderiam comprovar de que aquilo ali realmente é... O senhor tocou num assunto muito importante, um ponto muito importante. Veja, se compararmos os documentos do Novo Testamento com escritos seculares, nós vamos ver que o Novo Testamento ganha de longe. Primeiro, em intervalo de tempo e em número de cópias. Veja que coisa interessante. O documento antigo que mais tem cópias é a Ilíada de Homero. São 643 cópias. Sabe quantas cópias nós temos do Novo Testamento só em grego? 5.600. Compare com 640. Não é? E por que é importante a documentação ter um número tão alto? Porque nós podemos comparar texto com texto e ver a gente pode construir o que seria o original a partir das muitas cópias, não é? Aí as pessoas dizem, mas há variantes, que aí eu trabalho nisso quando falo sobre fato fake. Mas quem disse que as variantes entre cópia e cópia somam contra o relato? Não somam contra o relato. Eu devo duvidar das testemunhas quando elas falam a mesma coisa. E não quando elas divergem entre si. Sim. Porque se testemunhas vão para um julgamento e falam exatamente a mesma coisa, vão dizer que elas ensaiaram. Isso. Não é verdade? Claro. Ora, nós estamos aqui num podcast, né? As pessoas que estão aqui à nossa volta, se puderem descrever como é o estúdio. Uns vão focar a cortina, outros vão focar os microfones, a roupa do entrevistador, não é? O cabelo de quem está sendo entrevistado. Claro. Depois que a gente sentar, vai ver que cada um deu destaque a uma coisa. E quando juntar, chega na mesma coisa. Montou o quebra-cabeça. Então, assim, a testemunha só não deve entrar em contradição com ela mesma. Mas com outra, é necessário que ela entre para mostrar que não houve conspiração. Não é verdade? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não sentaram um do lado do outro. Que é outra teoria que o senhor fala, que é a teoria da conspiração, né? É verdade. Então, eles não sentaram um do lado do outro para dizer assim, tu vai botar o que aí? Não, veja, tem um intervalo de tempo de anos entre um e outro. Marcos foi o primeiro a escrever. E tem um pai da igreja chamado Pápias que diz que Marcos foi intérprete de Pedro. E quem é Pedro? Pedro é um dos mais proeminentes apóstolos, né? Que fez afirmações como que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Que negou Jesus 3 vezes, mas que depois aparece sendo o primeiro pregador na igreja primitiva,
Paulo chama ele de uma das 3 colunas da igreja. É isso. Foi o primeiro apóstolo a pregar aos não-judeus. Isso. Não é isso? A tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Agora eu pergunto, irmão Estanislau e os irmãos que estão nos assistindo, se esses discípulos tivessem inventado a ressurreição, fosse uma lenda, eles morreriam por uma lenda? Não. Porque geralmente a pessoa mente para se favorecer. Dinheiro, poder, sexo, motivos outros. Isso. Mas o que eles ganharam? Deserção, espólio dos bens, a morte. Perseguição. Não é? Paulo mesmo foi decapitado. A gente pensa que é numa guilhotina, né? Na época, não, era golpes de espada. Não é? Natanael, que é um discípulo que aparece pouco, né? Também chamado de Bartolomeu, ele foi escalpelado, foi tirado o seu couro da pele e depois crucificado. Então, assim, quem permitiria uma morte tão absurda consigo mesmo, defendendo uma mentira? Não é verdade? Defendendo uma mentira. Uma lenda. Uma lenda. Né? Num relato lendário, você colocaria mulheres indo ao sepulcro e os homens em casa com medo? Não. É até ridícula a ideia, não é verdade? Quem inventasse uma história ia dizer: as mulheres ficaram chorando e os homens saíram com porretes e espadas, enfrentaram os soldados e foram lá. E abriram a pedra, tiraram a pedra, abriram o sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. É o que se espera, não é? Sim. Mas, na verdade, não foi assim. Os homens ficaram trancafiados, as mulheres foram ao sepulcro e não foram atrás do ressurreto. Elas foram para untar o corpo. Que era um costume daquela época, né? Perfeitamente. Que não era nada que para Jesus foi diferente. Não. Já era um costume judeu daquela época de se fazer, porque o corpo não ficava enterrado feito se enterra nos dias de hoje. Isso. Os sepulcros eram diferentes, não é feito hoje. Nós temos os cemitérios e as covas que são feitas daquela forma. No tempo de Jesus era de outra forma, que era uma tradição se colocar as especiarias para que o pudessem ajudar na... A carne não se decompor com tanta rapidez, né? E cuidado com o falecido também, né? Então a gente vê nesses relatos uma coerência com a história da época. Isso aí soma a favor dos evangelhos. Cultura, arqueologia. Eu também falo aí sobre quando falo fato fake, eu mostro que no fake a informação é inventada. No fato, a informação é explicada e explicada com detalhes. Por exemplo, o sepultamento de Jesus. Dos personagens do tempo antigo, o sepultamento mais bem documentado e explicado é o de Jesus. Nem de imperadores são tão explicados como o dele. Que vai mostrar de que... Com riqueza de detalhes. Quem pediu o corpo? Que o senhor falava da questão de que, nos bastidores, de que José de Arimateia é uma ficção, uma coisa inventada para que pudesse contrapor a de que Jesus teve o seu corpo... devorado pelos cães, jogado numa vala. É a teoria do não sepultamento. É a primeira que eu apresento, que na maioria dos livros não tem. E eu apresento aqui. John Dominic Crossan é um teólogo liberal. Quando a gente diz teólogo liberal, é um teólogo que não crê na sobrenaturalidade daquilo que está registrado na Bíblia. Ele não crê em milagres. Só crê no natural. Só no natural. Então ele propôs a ideia de que Jesus não teve um sepultamento digno. De fato, precisamos dizer que os crucificados, ou a morte por crucificação, ela era tão ignominiosa, tão vergonhosa, que o morto por crucificação perdia o direito de sepultamento. Mas isso em culturas fora de Israel. Em Israel, Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, diz que aquele que era pendurado no madeiro deveria ser sepultado. Flávio Joséfo e Filon de Alexandria, em seus escritos, dizem que até mesmo os crucificados deviam ser sepultados. Era uma honra que não se podia deixar de dar, nem mesmo a um crucificado. Agora, a família perdia o direito de sepultar. Era sepultado por outra pessoa. E isso está em completa harmonia com as Escrituras, porque o Novo Testamento diz que quem sepultou foi José de Arimateia, que não era da família. Que se apresentou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, né? E Pilatos só deu. Tem um detalhe aí, quando se certificou de que ele estava morto. Logo, a teoria de que Jesus teve uma catalepsia, desmaiou na cruz, é mentirosa. Que ela nega a morte para negar a ressurreição.
compreende? Sim. Diz que Jesus desmaiou e 3 dias depois se recuperou do coma. Mas antes de passar o corpo para José de Arimateia, Pilatos mandou chamar o centurião responsável pela execução e disse assim: se certifique que ele está morto. Jesus já estava morto, mas ainda assim ele foi lá e feriu o lado esquerdo com a lança, que era o quê? O golpe de misericórdia, não é? Para acertar o coração, né? Pois bem, aí veja que coisa interessante. Eu estava estudando sobre isso aí. A Bíblia diz, João diz assim, e aquele que viu testificou estas coisas. João disse, e eu vi quando saiu sangue e água. Para um leitor normal, um detalhe só, nada mais que isso. Mas só que um médico chamado David C. Truman, eu faço citação dele no livro, ele diz assim, já sei por que Jesus morreu, a causa mortis. Aí, como Falando sabe? de forma da medicina, né? Baseado na experiência dele como médico. Como Ele se disse, fosse emitindo um parecer, um óbito, né? Isso. Ele disse, olha, pelo relato de João, Jesus morreu por asfixia. Por quê? Porque quando a pessoa morre por asfixia, junta um líquido ao redor, uma bolsa de líquido ao redor do coração. Então, quando transpassaram o lado esquerdo, furou a bolsa e o coração. Aí saiu sangue e água. João é um pescador. Não sabia que isso era um relato médico. Ele passou. E aí se pode entender pelo relato que Jesus morreu por asfixia. E a medicina naquela época não tinha tanto avanço para se fazer um raio-x e saber de que o corpo de uma pessoa que morre por asfixia tem essa... Nem Lucas relata isso mesmo sendo médico, porque não tinha o aparato que se tem hoje, né? Claro, nós avançamos bastante nesse quesito, né? E a Associação de Médicos Norte-Americana emitiu um parecer baseado nas evidências bíblicas e históricas de uma pessoa crucificada. E ela diz assim... é esmagadora, estou parafraseando, sim, a evidência de que Jesus estava morto mesmo antes do golpe com a lança. Não há como escapar, porque além da crucificação, o que agravou a situação e acelerou a morte de Jesus foi o flagrum, foi o chicote, o flagelo que ele passou. Ele teve o seu corpo totalmente rasgado nas costas. Deslacerado, né? Isso. E se cumpre o Salmo 22, né? Quando diz assim, meus ossos me contemplam, porque Eusébio de Cesareia diz isso em História Eclesiástica. Eu faço citação também, algumas citações de Eusébio, né? Então ele diz que dava para ver as vísceras. Isso agravou a tal ponto, veja que Jesus não pôde nem levar a cruz. Constrangeram um certo Simão de Cirene a levar junto com ele, porque ele estava... debilitado. Tinha pessoas que não chegavam nem a ser crucificadas, elas morriam só com o chicoteamento. É tanto que numerava 39 chibatadas, porque se excedesse, a pessoa poderia morrer ali mesmo. E um soldado romano, ele tinha condição de dar 39 chicotadas? Não, eles são máquinas de matar, né? Máquinas de matar, não tem esse negócio. A ordem dada é ordem cumprida. E tendo se certificado que estava morto, veio e disse a Pilatos, e Pilatos liberou para José de Arimateia. Então, essa teoria do não sepultamento tenta dizer que José de Arimateia é fictício, que criou-se esse personagem para forjar um suposto sepultamento. Só que aí, o que é que o historiador faz para descobrir se algo é fictício ou não? Ele vai procurar saber se aquilo está atestado em mais de uma fonte. Nós temos 4 fontes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, mas os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, muito parecidos, um copiou do outro. Mas nós temos o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, de 3 a 5, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado. E tem mais. Veja que beleza, irmão Stanislau. Os evangelhos datam de 70 a 90, 95. A epístola de Paulo aos Coríntios data de 55. Então, Jesus morrendo no ano 30, nós temos 25 anos depois, Paulo escrevendo. Paulo escrevendo para uma igreja já existente. Então, se ele escreve no ano 55, essa igreja já tinha recebido esse evangelho antes de 55. Claro. E esse texto de 1 Coríntios 15, de 3 até mais ou menos o versículo 6, 7, segundo um especialista em ressurreição, e até os críticos também dizem isso, não é palavras de Paulo. Porque Paulo começa esse texto dizendo assim, eu entreguei a vocês o que eu também recebi. Sim. Opa! Então não foi ele que inventou. Não. Ele recebeu. Há 2 expressões ali no grego, paradidomi e paralambano. E era como os fariseus passavam a tradição oral. Estamos passando para vocês e quero que vocês guardem.
Então, como ele tinha um passado fariseu, ele também usava essa metodologia. Então ele diz, eu vou passar para vocês o que eu recebi. Recebeu de quem? Paulo era da segunda geração de cristãos e teve contato com a primeira. Em Gálatas diz que ele esteve com Pedro, Tiago, irmão do Senhor. Ele esteve ao lado do irmão de Jesus. Que vivenciou. Não é verdade? E esteve com João, que deitava a cabeça no peito de Jesus. Então ele ouviu da primeira geração e passou. E esses estudiosos, eles acreditam que esse texto da Escritura diz respeito a um credo cristão. Por que os credos eram necessários? Porque a maioria da população era analfabeta. Para o senhor ter uma ideia, o doutor Samuel Pagan, em Jesus, Vida, Obra e Significado, ele diz que mais de 90% era analfabeta. 2% sabia escrever o nome. Meu Deus. Como é que eu vou falar o evangelho para alguém que não sabe ler nem escrever? Aí o que foi que os apóstolos pensaram? Vamos transformar a doutrina em pequenos e concisos credos e em hinos, porque é mais fácil você decorar uma música. Então essa metodologia de ensinar através da música não é de agora. Não. Os discípulos inventaram isso, como inventaram o códice, né? Que é a encadernação. Foi os discípulos, os cristãos que inventaram isso, né? Imagina levar um pergaminho. Sim. Aí disseram, não, bota uma folha em cima da outra e passa um arame. Aí virou o códice, né? Sempre os cristãos estão à frente, né? A mente está avançada. Pois é, a necessidade levou a isso aí, não é? As escolas, por exemplo, né? A ciência, ela surge da reforma protestante, né? Então essa ideia de dizer assim, é atrasado porque é cristão, está muito enganado. Isaac Newton é uma das maiores mentes que já passou pelo mundo e ele era um profundo estudioso do livro de Daniel e diz, olha, a maior descoberta minha não é a lei da gravidade, é o legislador que criou a lei. Entendeu? Porque se há leis, há um legislador, não é verdade? Sim. Então, assim, quando você examina isso e examina esse credo cristão, segundo um teólogo que não acredita na ressurreição, ele data do ano 30. Em que ano Jesus morreu? Ano 30. Então, nós temos nos próprios registros do Novo Testamento textos que datam exatamente do ano em que Jesus morreu. Então, desenvolvimento lendário, zero. Então, a gente encontra na Bíblia e fora dela fatos que comprovam de que a morte de Jesus não é fake, é fato. É fato. E a ressurreição também. Também. Né? A gente deu esse nome fato fake para tentar fazer com que essas verdades bíblicas elas pudessem ser incorporadas a uma linguagem atual. Sim. Não é? Para que pudesse... Está em voga hoje, né? Isso, tudo é fake, tudo não sei o que, essas coisas eu entendi. O senhor trouxe para a realidade, para a nossa realidade que vivenciamos hoje. Isso. Para que pudesse a pessoa chamar também a atenção, né? Impactar. Será que é verdade realmente? Porque se eu botasse ressurreição de Jesus, verdade ou falso? Falso ou verdadeiro? Isso. Não ia chamar a atenção, mas quando o senhor bota fato ou fake, o senhor chamou a atenção do leitor. Olha, pessoas não crentes, né? Tem nos prestigiado com a aquisição dessa obra, desse trabalho. Isso. Eu conheço irmãos que começaram a ler, aí publicaram no Stories, né, no Instagram, aí o patrão comprou, a subchefe comprou, várias pessoas estão comprando, né? E pessoas entram em contato comigo no direct da Espanha, de vários países, Estados Unidos, lá da Europa, e tentam adquirir. Como é que a gente faz para adquirir? Porque o título foi um título atual, né? Alguém pode dizer mais uma obra na área de ressurreição? Sim, mais uma obra, né? Mais uma obra com a linguagem mais contemporânea, com a linguagem de fácil compreensão, com a linguagem técnica, porque eu fiz questão, quem abre o livro, né, nas páginas finais vai ver que tem quase 100 referências. Isso. Né? E a maioria de livros que eu adquiri mesmo. Eu foi uma coisa estudei, que você só citou, não, né? Não. Tem citações da internet? Tem. Porque hoje nós temos também esse mecanismo de palestras, mas a maioria de livros que nós adquirimos e de livros contrários. Eu cito livros aqui de ateus que não acreditam na ressurreição e mostram a devida refutação. Então, veja, nessa conversa rápida aqui, né, falando sobre mito e lenda, a gente já combateu a teoria do não sepultamento, não é isso? Isso. A teoria do mito ou da lenda. E tem uma outra que é muito conhecida, que é a teoria da alucinação. Isso. Né? Alguns não tendo mais alternativa para dar uma outra explicação,
A gente combateu também a teoria do desmaio, né? Isso. Eles dizem assim, o que aconteceu foi que os discípulos sofreram um choque emocional tão grande com a morte de seu amigo Jesus que começaram a vê-lo mentalmente em vários lugares. Não é? Pode acontecer. Vamos assumir que isso pode acontecer, porque na experiência isso pode acontecer com a gente também. Claro. A gente perde um parente de forma trágica, repentina. A própria ciência descreve que isso é possível. Não é normal, mas é possível acontecer. É possível, né? Por exemplo, você convive anos, um esposo convive anos com a esposa e depois da morte, ele pode, de repente, entrando no quarto assim, de repente, onde ela dormia com ele vê-la ali. Claro. Não é que ela está ali. Não, sim. Mas é a mente. A sua mente, o seu cérebro reproduziu essa imagem na sua mente porque você via essa imagem com certa frequência. Isso, claro, todo dia você via aquela pessoa. A gente não tem memória? Claro. A gente pode sonhar com a pessoa, falar no sonho com a pessoa. Tem sonhos que são tão reais que você acorda com o gosto da comida na boca. Não é verdade? Então, eu já acordei chorando, porque eu estava chorando no sonho e me acordei chorando mesmo. Então, ninguém nega que a mente pode produzir esse tipo de coisa, motivada por um choque emocional violento, mas não foi o que aconteceu com os apóstolos. Escute isso, os apóstolos eles não eram crédulos, eles eram crentes. Sim. Crédulo é aquele que acredita em tudo. O crente não acredita em tudo, ele examina antes de crer. Não é? Sim. Por exemplo, Madalena, que foi a primeira que viu, ela não disse assim, eu vou lá para ungir o corpo do ressuscitado. Ela foi atrás do defunto. E quando chegou lá, que viu a pedra removida e o sepulcro vazio, sabe o que foi que ela disse ao jardineiro, que ela pensava que era jardineiro? Onde puseram o corpo do meu mestre. Porque um sepulcro vazio não quer dizer que a pessoa ressuscitou. Isso. Se você hoje vai zelar o sepulcro de alguém que você conhece, ama, e você encontra lá não está o resto dos mortais, você vai dizer, alguém levou. Foi tirado. Você não vai subentender ressurreição. Sim. Por isso que o sepulcro vazio é uma evidência, mas não é a única. Ele é atestado pelos guardas, ele é atestado pelas mulheres, ele é atestado por Pedro e João, ele e o sepulcro. O próprio tribunal judaico disse assim, vamos dizer que roubaram. Sim. Então eles não negaram que estava vazio, eles só criaram uma alternativa. Claro. Não é? No entanto, é preciso algo mais que isso. E Jesus ofereceu uma aparição. Paulo disse que ele apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu aos 12, não é? E na época que ele apareceu aos 10, no momento, quero dizer, Tomé não estava. Quando Tomé veio, Tomé já tinha o relato das mulheres, veja mesmo, o relato dos 10, e nem assim ele creu. E ele disse assim, não, eu vi ele morrer. Veja, Tomé tinha certeza da morte e dúvida da ressurreição. Que não era uma coisa que acontecia, né? Pois é. Morrer era normal, né? É natural, a gente vê todo dia as pessoas morrendo, não é? Isso. Todo dia. Quem trabalha na área de saúde sabe disso. Inclusive, esse é um argumento contra os milagres, segundo alguns historiadores céticos, né? Não, como a história só mostra as pessoas morrendo e não mostra ressuscitando, então eu não creio, não é? Mas só que o milagre entra aí como uma exceção à regra. Qual é a regra? É morrer. Isso. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Isso é uma regra. Então o milagre entra como uma suspensão temporária das leis da natureza. Isso. Não é? Então veja, Tomé não creu e disse, só creio se eu ver e tocar. Então ele baseou-se na experiência sensorial, que seria hoje o empirismo. Ele não poderia tocar numa coisa que seria uma abstrata. Ele não poderia tocar numa coisa que ele não é que ele não está vendo, mas que ele não pudesse tocar, que fosse só Como é que eu vou crer numa coisa que eu não posso tocar? Tem que ter fisicalidade. Então, se ele toca nas feridas de Jesus, como está o registro nos evangelhos, então Jesus não aparece só me permita a expressão, em espírito. Ele aparece em forma corporal. E Lucas diz isso, que Jesus, quando apareceu, disse assim, tocai-me e vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Aí a gente rebate a teoria da ressurreição espiritual. Porque existe um grupo heterodoxo que diz que Jesus ressuscitou em espírito. Quem apareceu foi um fantasma. Só que isso contradiz o sepulcro vazio. Está entendendo que o sepulcro vazio é necessário? Sim. Porque se ele aparece, mas os discípulos vão lá e vê o corpo dele lá e diz, foi minha mente.
Sim. Mas quando ele aparece e eles vão lá e o sepulcro está vazio, e diz, não, então foi ele que se levantou com o corpo e tudo. E a ideia de ressurreição na concepção judaica inclui o corpo, porque é ressurreição do corpo e não da alma, não é? Isso. Então ele convenceu Tomé contra a própria vontade. Tomé não cria. Veja, os discípulos, eles não tinham fé para crer na ressurreição. Eles passaram a crer depois da ressurreição. Não foi a fé que gerou a ressurreição, foi a ressurreição que gerou a fé. Não é? Ele foi confrontado, ele caiu de joelhos quando tocou no lado de Jesus nas feridas e disse, Senhor meu e Deus meu. Não é? E aí alguém, eu até disse um dia desse numa pregação, alguém pode dizer, mas ele só apareceu aos dele, né? Aquele arrumadinho lá. Mas Paulo termina a citação do credo se incluindo, ele diz, e apareceu-me também a mim. E quem conhece Paulo sabe que ele não era dos dele. Isso. Não caminhou 3 anos e meio com Jesus, não viu Jesus em carne, não é? Era um opositor do cristianismo. E o que levou o opositor virar ou tornar-se o maior difusor da mensagem cristã? O maior missionário daquela época. Isso. Qual que foi essa mudança? Foi o Cristo crucificado? Não, o crucificado era mais um, porque a crucificação fazia parte da cultura romana, que eles adaptaram, que não foram os criadores. O que levou a transformar o fariseu num cristão, o opositor num pregador, ao ponto da conversão de Paulo ser uma das maiores evidências da ressurreição. A Bíblia diz que quando ele começou a pregar, até os discípulos tiveram dificuldade de crer. Ele está disfarçado de crente, para descobrir onde é que ficam os apóstolos e matar, né? A Bíblia diz que glorificavam a Deus a respeito de mim, né? E diz, aquele que perseguia a fé, agora a promove, não é? E Filipenses 3 diz que ele foi capturado por Cristo. Ele diz isso, eu fui capturado por Cristo. E realmente foi. Foi, né? Foi fisgado. E Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, falando em língua hebraica, né? E disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que ele pensava que era um fake, era um fato, né? É verdade. E 1 Coríntios 15, ele dedica todo à ressurreição, porque os gregos tinham dificuldade de acreditar na ressurreição corpórea. Influenciados pelo gnosticismo, eles acreditavam que a matéria era má. Então, a alma, quando morre, ela se desvia, se desvencilha dessa matéria má. Ressuscitar seria voltar para a matéria má. Isso. Aí Paulo diz, primeiro, a matéria não é má. O corpo, quem foi criado por Deus. Não é isso? Agora, na ressurreição, reassumiremos este corpo, mas esse corpo possuirá propriedades que o corpo natural não tem. Aí ele valida isso baseado na experiência da ressurreição de Jesus. Não houvesse ela acontecido, então os mortos também definitivamente mortos. E qual a relação, pastor, que o senhor vê nesse contexto da ressurreição de Cristo entre fé e razão? Pois bem, é preciso crer que quando a gente vem para Cristo, ele não manda a gente jogar o cérebro fora, não é? Ser cristão não é avaliação de QI, verdade. Não é verdade? Não são pessoas alienadas. Não, isso aí, olha... eu ouvi um dia um cientista político falar para uma entrevistadora muito conhecida, Marília Gabriela, né? Numa entrevista ele disse assim, os países mais desenvolvidos são de matriz protestante. Aí ela disse assim, e o que tem a ver isso? Ele disse tudo, porque o protestantismo fez com que a Bíblia saísse da elite para o povão. Então, como o povão não era alfabetizado e tinha a Bíblia na mão, eles sentiram incentivo para a leitura. Para aprender. Aprender, para poder ler a Bíblia. Compreende? Sim. E isso aumentou o nível cultural do povo. Então, países de matriz protestante, eles têm uma prosperidade, uma elevação cultural maior do que países de matriz católica. E se a gente for observar, realmente isso acontece. No Brasil é uma realidade. Entendeu? Compare o nível cultural do Brasil e o nível cultural dos Estados Unidos. Compreende? Sim. Então, isso já cai por terra aí a ideia de que ser crente é jogar o cérebro fora. Entendeu? Nomes de pessoas que tiveram um extremo nível cultural e com muito conhecimento e acreditavam em Deus. Louis Pasteur, Isaac Newton. Né? A Bíblia diz assim, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Manda amar com a mente. Tá vendo? Com o cérebro.
Não é? Com psique, né? Pois é, Daniel, um homem que foi primeiro-ministro, conselheiro de 6 reis, não é? Era um homem dotado de uma inteligência extraordinária e fé em Deus, né? Boa parte dos que ganharam já o prêmio Nobel, né, são judeus, Sim. não é isso? Criados em uma fé monoteísta. Professam a fé num Deus único e verdadeiro. Podem não ser cristãos, mas que são judeus e acreditam em Deus, sim. Então, essa ideia de associar a fé à ignorância, ela cai por terra. Galileu Galilei, né? Era outro exemplo, né? Forte. E outros nomes na ciência, né? Que também acreditavam em Deus. Então, essa ideia aí, ela é extremamente errônea. Então, fé e razão, eles andam juntos. Andam juntos, perfeitamente. Entendeu? Foi a reforma que gerou o boom para o progresso científico. Tirou o homem dos campos para as indústrias, né? Elevou o nível cultural do homem, entendeu? Veja a linguagem da Bíblia. Ela hoje soa para nós, que a língua ela tem uma fluidez, né? Isso. Hoje a gente fala cê vai, vambora, bora, mas a linguagem da Bíblia é ser-me-á dado, né? Eis-me aqui, não é? Verdade. Dar-se-vos-á. Veja, quem estuda a Bíblia a fundo mesmo vai ter um linguajar extremamente polido. Se ele for falar hoje como a Bíblia fala, as pessoas vão achar, é por isso que alguns preferem a linguagem atualizada do que a linguagem corrigida, né? Isso. Mas não tem como associar a fé à ignorância. Lucas era médico, irmão Stanislau. Lucas era médico, né? Lucas era médico, Lucas era historiador, Lucas era missionário e ainda há quem diga advogado, que escreveu o primeiro e o segundo tratado com o intuito de livrar Paulo da prisão em Roma. Ele quis mostrar que o que Paulo pregava não era ficção. Ele usa uma expressão que eu acho belíssima, dá um título de um livro, né? Ele diz que escreveu fatos que entre nós se cumpriram. Então, não estou falando mitologia, não estou falando lenda, eu estou falando de coisas que ocorreram. Foi assim. Né? E a Bíblia diz assim, no ano tal, durante o período do reinado tal, alguém que está inventando não vai dar datação, não vai mostrar os fatos históricos que circundam aquele evento. Se ele mostrou é porque ele queria dar veracidade. Vai trazer uma genealogia. Isso, ele quis dar veracidade ao relato. Né? O próprio livro de Mateus, ele inicia com a genealogia de Cristo. Pois é, o que era típico de um judeu. Mostrando de que Jesus dá a origem. Então, se você for pesquisar durante a origem, você vai ver que tem 14... gerações que batem e conferem. Filho de Maria, José. Então vai bater certinho. Aí se a gente também mostrou só a de José, você vai para Lucas, mostra a de Maria. Pois é. Então, aí, assim, fecha todas as brechas, né? E aí vem a arqueologia, né? Vamos desenterrar o passado para descobrir ou tentar refutar a Bíblia. Aí só fez confirmar. Né, descobrir o ossuário, saiu pela culatra. Aí foi que contribuiu, não é? Cidades como Nazaré, Cafarnaum, que estão envoltos da história de Jesus, não é? E também, por exemplo, o ossuário de Caifás. O ossuário de Caifás, né? Aquele que mandou Jesus ser executado, né? Acusou ele de blasfêmia, né? O ossuário de Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Pelo amor de Deus, né? Acharam uma placa com o nome Pilatos. Mostrando, evidenciando de que ali existiu alguma coisa. Entendeu? Então, assim, o tanque de Siloé. Assim, pelo amor de Deus, né? Então, é esmagadora a evidência. É a ciência, né? Comprovando e mostrando, através da arqueologia, de que Jesus... Pois é, ou os fatos que circundam a vida de Jesus não são inventados. É o que eu disse aqui nos bastidores. Fé e história no cristianismo andam juntos. A fé, né, ela é a interpretação do fato histórico. Né? Jesus nasceu, né, cresceu, operou milagres, falou mensagens poderosas, morreu crucificado, deixou para trás uma sepultura vazia e se levantou. Então, baseado nesses fatos históricos, eu interpreto, à luz desses fatos históricos, de que ele é quem ele disse ser. E eu encerro o livro falando sobre isso, né? Sobre a singularidade da ressurreição. Era o que eu ia perguntar agora. E o significado da ressurreição. Era o que eu ia justamente perguntar ao senhor agora. A singularidade, o senhor fala disso no livro, da ressurreição de Cristo.
O que é essa singularidade? Pois é, o que é algo singular? É algo ímpar, Isso. que não tem Não tem comparação. cópia. Não tem comparação. Então vamos lá. Houve ressurreições antes de Jesus? Sim. Também no ministério de Jesus? Sim. Ele mesmo ressuscitou a Lázaro, Isso, o a filho filha, do- a filha de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. 3 casos nós temos pelo menos documentados, Eita, não é? isso. Os apóstolos ressuscitaram. E com certeza pessoas. deve ter havido mais algum, porque os próprios apóstolos, se tudo que Cristo fez fosse documentado, um livro não caberia, né? Nem os livros do mundo todo caberiam. Então vamos lá. Agora, o que há de diferente nestas ressurreições na de Jesus que faz a dele ser singular? Primeiro, é que as pessoas que foram ressuscitadas, elas não se ressuscitaram. Elas foram ressuscitadas pelo poder de Deus através de alguém. Sim. Jesus é diferente. Embora o texto diz que Deus o Pai o ressuscitou e que o Espírito Santo também o ressuscitou, há textos que ele diz que ele mesmo se ressuscitou. Ele disse assim, olha, eu dou a minha vida e tenho o poder para tomá-la de volta. Quando ele mesmo diz que derrubaria o templo e eu reconstruirei. E disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele se auto-ressuscitou. Veja que coisa Ele não interessante. precisou de intervenção de terceiro. Não. Ele tinha poder para isso, dar a vida e reassumi-la, né, diz uma versão. Segundo, esses ressuscitados voltaram a morrer. Fato. Não é verdade? Jesus inaugura um tipo de ressurreição definitiva. Por isso que Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Em tudo Jesus é primeiro, até nesse tipo de ressurreição, né? E quando ele fala primícia, é uma linguagem da agricultura em Israel, que é a expressão grega aparré, que era aquela primeira colheita que se levava como dízimo. Como oferta, né? Isso. Aí ele disse, olha, da primeira colheita de ressuscitados, Jesus é o primeiro. Ele é o primogênito. Então ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. Nunca mais. Os outros, Lázaro voltou a morrer, a filha de Jairo, o filho da viúva, os casos do Antigo Testamento, tudo voltaram a morrer. Jesus é singular porque ele ressuscitou para não mais morrer. A Bíblia diz que ele tem em si mesmo a imortalidade. Então isso aí é fato. E terceiro, é que os ressuscitados, sejam pelos profetas, seja por Jesus ou seja pelos discípulos, eles voltaram em corpo natural, que comia, bebia e cansava. Um corpo com as limitações que nós temos, ainda que ressuscitado. Suava, não é? Dormia. O corpo com que Jesus ressuscitou foi o mesmo com que morreu, mas com habilidades que um corpo natural não tem. Com necessidades que o corpo físico precisa, que é o dormir para descansar, o comer para ter energia. Isso. E outras necessidades que o nosso corpo físico precisa, mas que Jesus tinha esse corpo físico sem essas necessidades. Não precisa. Aí, mas ele não comeu na frente dos discípulos favo de mel e peixe? Comeu, mas não por necessidade. Comeu para mostrar fisicalidade. Sim. Entendeu? Mas ele mostrou cravos. Olha, a Bíblia diz que diante dos discípulos de Emaús, quando ele partiu o pão, desapareceu. Que corpo é esse? Quando eles estavam orando... Tudo fechado no lugar, todas as portas, diz o texto, ele se apresentou. Então é um corpo que transpassa paredes e não é fantasma. Tem corpo físico. Por isso que Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Não é outro, é o mesmo Senhor, não é? Então, ele possui habilidades transfísicas. Que é o que nós chamamos que... João vai falar em Apocalipse, um corpo glorificado. Isso. Então, isso faz de Jesus, ou fez da ressurreição de Jesus singular. Né? E qual o significado, pastor, da ressurreição? Agora vamos interpretar, né? Diante desses fatos, qual a conclusão que a gente chega? Né? Primeiro, a gente tem conclusões cristológicas, conclusões soteriológicas, e conclusões escatológicas. Cristológicas. Ele é o Cristo. A partir da ressurreição a gente pode dizer. Romanos 1, 3 e 4, Paulo diz, declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Essa declaração foi uma declaração que o Pai deu do Filho. Quando ele levantou da sepultura vazia, Deus estava dizendo para o mundo, ele é
quem ele disse ser. Entendeu? Por isso que ele disse, quando essa geração me pede um sinal, e outro sinal não será dado. E o que é sinal? É uma demonstração miraculosa. Como Jonas saiu do ventre do grande peixe, o Filho do Homem também sairá do seio da terra. Isso será uma demonstração pública de que eu sou quem eu digo ser. Então, isso é uma afirmação cristológica. Jesus é o Messias profetizado nas Escrituras, o Filho do Deus vivo. Então, ficou clara a sua identidade a partir da ressurreição. Não houver ela acontecido, ele era mais um que a gente ia visitar o túmulo e aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Mas o túmulo de Jesus tem uma placa lá em inglês em Jerusalém, né? Está dizendo assim, ele não está aqui. É o diferencial, não é verdade? Segundo, a afirmação soteriológica. A partir da ressurreição, a salvação se tornou possível. Romanos 4:25, Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Como é que eu sei que a obra de Jesus foi aceita pelo Pai? Pela ressurreição. Quando ele reassumiu a vida que ele deu na cruz, então o Pai validou, carimbou. O senhor disse que Paulo, quando prega, disse se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Isso. Veja que a ressurreição no cristianismo, ela assume um aspecto central. Por isso que Paulo fala, eu prego Cristo crucificado, e em outros casos ele diz, ou antes que ressuscitou. Porque são os dois lados de uma moeda, não é? Não era só o que Jesus se diferencia do sacrifício do antigo pacto, é de que no antigo pacto o animal, por mais que cumprisse todo aquele ritual e os pré-requisitos dados por Deus a Moisés, mas o animal não ressuscitava. Pois é. E Cristo é diferente, ele cumpre alguns requisitos diferentes. Ele se oferece como sacrifício, isso. Ele cumpre os requisitos, mas ele ressuscita. Isso. Para poder ser diferente e assim consumar o preço da salvação. Do resgate de uma alma, né? Que é caríssimo, o salmista disse, né? E outra, a morte de um animal não pode jamais cobrir o pecado de um homem, porque foi o homem que pecou, não foi o animal. Isso. Então, Cristo se apresenta como o sacrifício definitivo. E o escritor aos Hebreus diz que ele não pode ser repetido porque ele é pleno. O dos animais era repetido, porque não eram perfeitos. O de Jesus foi uma vez só. Pela oblação do corpo de Jesus, diz o escritor aos Hebreus, feita uma vez só. E tem mais. Ele não foi oferecido por alguém, ele foi oferecido por ele mesmo. Não é? Aí ele se deu em sacrifício. O Dr. Russell Shedd diz que Jesus é o sumo sacerdote e a oferta. É muito interessante, não é? É verdade. Então, assim, a partir da ressurreição, nós entendemos a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Messias. Essa é uma afirmação cristológica. Segundo, uma afirmação soteriológica. A salvação se tornou possível e real a partir da sua ressurreição. E, terceiro lugar, que eu coloco aí letra A e letra B, que são as afirmações escatológicas. A partir da ressurreição de Jesus, haverá a ressurreição dos santos. Por isso que Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Naquele texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 14, 13 ao 18, melhor dizendo, ele diz assim, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está vendo? Então, a ressurreição dos santos só é possível porque houve a de Jesus, que é a primícia. Ele vai trazer os demais a partida dele. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, os mortos estão perdidos. Verdade. Uma vez mortos, para sempre mortos seria. Sim. Mas a partir de Jesus, eles podem voltar a viver. Não é? Uma vida de eternidade. E o Charles Spurgeon, o pregador inglês, né, da Inglaterra, ele disse assim, colocou na lápide lá, né, aguardando a bem-aventurada esperança. Né, ele disse, manda colocar lá, que eu estou aguardando, né, esse dia da ressurreição. Para finalizar, pelo menos na sua pergunta, aí então existe uma implicação escatológica, letra B, que é o juízo vindouro. Isso. Com a ressurreição dos mortos, Jesus se tornou juiz dos vivos e dos mortos. Paulo disse isso no Areópago, que era o centro de discussão filosófica de Atenas. Um auditório ainda hoje achado, viu?
A arqueologia mostrou que tinha Isso. uma acústica naquela época, Naquela viu? época, que era escarvado na pedra, né? Pois é, e Quando- tem mais, os assentos são por elevação, Elevação. que era para todo mundo ver o Que orador, estava embaixo. coisa que a gente faz hoje, né? É. Nós temos a tendência errada de pensar que os antigos eram mais inteligentes, aliás, nós somos mais inteligentes do que os antigos, Porque né? talvez a gente é avançado em mais algumas coisas, mas o aerópago é o retrato de muitos templos Ou não hoje é? e muitos Sem auditórios. microfone. Que fique registrado. Sem microfone, né? Então você vê aí Noé construir um transatlântico, você vê aí as cidades de Pitom e Ramsés, construídas pelos hebreus durante o período da escravidão no Egito. Pirâmides que até hoje alguém pergunta como se levou um bloco daquele, né? Então, isso aí não tem como explicar, né? É muita modernidade para um tempo tão antigo, né? Mas Jesus se tornou Senhor dos vivos e dos mortos, e Paulo disse isso em Atenas, no Areópago, aos gregos. Ele disse assim: e disto Deus deu certeza quando ressuscitou ele dos mortos. Ele tem separado um dia em que vai julgar vivos e mortos, e ele deu certeza disso ressuscitando Jesus. Então, a escatologia ela está intimamente ligada à ressurreição. Foi a partir da ressurreição que Jesus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Então é muito importante a ressurreição de Jesus, né? Não é um assunto periférico, é um assunto principal, é a cerne da mensagem cristã, e a gente precisa aprender muito sobre este assunto. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu bastante, porque eu aqui estou radiante de tanta informação boa. Não é boa, né? Não, pastor. Eu gosto. Excelente. 3 a 5 anos estudando este assunto e eu vejo que ainda dá para colocar mais coisas, né? Que se tivesse ficado algumas folhinhas em branco, dava para acrescentar. Parece que o professor Saulo comentou com o evangelista Alessandro, que está escrevendo também alguma coisa, que ele disse assim: olha, você vai ver que depois que você publicar, você vai dizer, deixei escapar alguma coisa. Dava para ter encaixado isso. Sempre tem, sempre tem. Agora, pastor, qual é a mensagem que o senhor deixaria para aquela pessoa que talvez não cética, mas que tem dúvida? Quando eu digo cética, porque não é crítica. Isso. Porque um cético é um crítico. Mas não uma pessoa que seja crítica, mas aquela pessoa que na sua mente, no seu coração, ela ainda tá em cima do muro, como o senhor dizia lá atrás, no início da sua fé. Não quer dar um passo errado. Não quer dar um passo errado, mas ainda está em dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Sim. O que é que o senhor diria para essa pessoa? Eu achei interessante que um dia fizeram uma pergunta a um teólogo, né? Ele disse, olha, eu sou crente. A pessoa se identificava como crente e disse assim, mas eu não tenho dificuldade de crer na ressurreição. Aí o teólogo disse, mas você crê que Deus criou o universo? Aí a pessoa diz assim, creio. Ele disse, o que é mais absurdo? Não é verdade? Deus não pode ressuscitar um homem que morreu, mas criou o universo. Gente, ele não criou só a Terra, ele criou o universo. Pelo amor de Deus. Paulo disse que Deus possui em si 2 capacidades que lhes são inerentes, que fazem dele Deus. Ele diz que ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então, assim, eu acredito que tem pessoas que têm dúvidas legítimas. Eu acredito. E converso com elas. Entendeu? Com essas pessoas. Não devemos jamais criar barreiras, não é? Sim. Não, a apologética ela é evangelística. Esse livro é evangelístico. Ele é cristocêntrico, ele é apologético e evangelístico. Porque ele mostra essas pessoas que ainda estão em dúvida quanto à ressurreição de Cristo, se realmente ela existiu, mostra que comprovadamente ela existiu. Há evidências robustas que contribuem para isso. Não é verdade? Por exemplo, a teoria da alucinação mostra que a visão ela é mental, mas só que as dos discípulos foi tátil. Não foi mental. Eles não viram com a mente, eles viram com os olhos físicos. Paulo diz, ele apareceu, a expressão grega ali é optomai, que é ver com os olhos. Entendeu? Tomé tocou. Então, que tipo de alucinação é essa que a pessoa toca, conversa, come com... A Bíblia diz que Pedro disse assim a Cornélio, nós comemos com ele. Comemos com ele. No Tiberíades, no mar de Tiberíades, tem de alguma coisa de comer.
Foi, joga do lado. Aí jogou, veio os peixes. O senhor usou o exemplo dos discípulos de Emaús, ele disse, não importava no nosso coração. Isso. Que conheceu, e foi no partir do pão, na oração. Foi. O jeito, né? O jeito. O Quando ele orou, a gente... Não, foi ele. Foi. Aí de imediato, então assim, comeu com eles. Ele foi tocado, Jesus conversou. Alguém diz, mas tem alucinação que é tátil, mas ela é uma visão mental. Os discípulos tocaram. João disse, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, eu sou o primeiro e o último. Olha, a visão foi tão ocular que e Saulo ficou cego. Como é que ela é mental e a pessoa fica cego, né? Ele ficou cego que teve a sua visão reabilitada depois de 3 dias com a oração. Então foi tão física que cegou os olhos físicos. Amém. Entendeu? Então, assim, para você que está aí em dúvida se dá um passo de fé ou não, escute. O cético diria assim, que crê é dar um salto no escuro. Não, crê é dar um salto para a luz. A Bíblia é que chama as trevas de ignorância, não é? Mas diz que a luz é a revelação. Então, pesquise, estude. Josh McDowell era um ateu, né? E foi desafiado por cristãos dentro da universidade a provar que Jesus não existiu e que a ressurreição não era um fato. E ele foi estudar, né? Foi estudar, e, se eu não me engano, mais de 600 horas, não é? E aí o que aconteceu dentro de uma biblioteca, que naquela época era muito silenciosa as bibliotecas, né? Ele gritou assim, é verdade! Ele gritou, é verdade! E o povo olhando para ele, é verdade o quê, né? Porque ele examinou tudo e chegou à conclusão de que a fé cristã está apoiada sobre evidências históricas, entendeu? E que não há nenhuma irracionalidade nisso. Né? Há um sepulcro para trás vazio que foi deixado. Não é? O que mais transformaria discípulos medrosos em discípulos corajosos? Eles romperam, eles tiveram uma mudança emocional fascinante. O senhor sabe que eu faço citação aqui de um judeu chamado Pinchas Lapide. Ele já faleceu. E ele diz assim, nenhuma experiência poderia explicar melhor a mudança de discípulos medrosos em discípulos corajosos do que a ressurreição. Eu creio de fato, ele disse, que os discípulos viram Jesus vivo. Amém. E ele não era convertido. Mas é porque não tem como dar outra explicação. O que fez de Pedro, o que negou para não morrer, agora pregar ousadamente e chicotearam ele. Ele disse que ele saiu alegre por ter apanhado pelo nome de Jesus. Veja a diferença do Pedro. Que quando... no episódio de Atos 3, que quando os mestres ali da sinagoga vão dizer, ele pare de pregar isso, senão você... Porque foram presos, né? Vocês vão ser soltos, mas vocês têm que parar de falar do nome de Jesus, dessa seita do Nazareno, e ele diz, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, experiência sensorial. Eles viram e ouviram. Então, é isso aí. Apresenta-se argumentos, os mais imagináveis possíveis, mas todos eles ruem diante das evidências robustas, evidências bíblicas, históricas e teológicas, e transformadoras. Se você deixar que esta verdade ela entre no seu coração, jamais você será a mesma pessoa. Não se coloque diante desses fatos, não permaneça neutro. Não, tome uma decisão. E se você tomar uma decisão depositando sua fé, sua vida será completamente transformada. Amém. Amém? Amém, pastor. Aproveite, pastor, esses minutos, esse tempinho, para deixar as suas considerações e agradecimentos. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, o privilégio de estarmos aqui neste podcast. Né, e sempre é um privilégio usar os mecanismos, as ferramentas que hoje dispomos para promover, né, o Evangelho de Jesus. Agora a gente entende como é que o Evangelho vai chegar a toda criatura, né? Porque a difusão é uma coisa rápida, por meio das plataformas digitais, é uma coisa que não tem como a gente fica como criança, né? A gente vê se cumprindo ide por todo mundo, né? Não tem como a gente... Meu Deus do céu, é uma velocidade fora do normal. Então agradeço a Deus, agradeço ao pastor Ailton,
que quando eu apresentei a ele os originais deste livro, ele disse, vamos publicar, a editora Berea, que abraçou. Eu entrei com 0,800, né? Só a obra aí, eles me ajudaram muito na publicação, na divulgação, e tem sido uma benção. Alguns coordenadores de área nos procuram e reúnem a igreja para a gente trazer uma palestra. Inclusive, quinta-feira agora, eu estarei na área 67, ali em Terminal Guararapes, né, com o evangelista Jaziel, trazendo esse estudo com a igreja, a juventude, né, para prepará-los para os desafios nas universidades ou todas as vezes que foram questionados. Agradeço também ao senhor, Deus abençoe, presbítero, esse espaço, é muito bom, estou vendo Deus lhe usar aqui. Amém. E os entrevistados têm sido uma bênção também, a igreja abraçou muito bem essa ideia, a gente precisava de um podcast assim, com a nossa cara, né? E tem sido uma bênção. Deus abençoe a equipe envolvida nesse trabalho. Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus esses privilégios e estas bênçãos que Ele tem nos dado, né? E você que está acompanhando, divulgue, né? Passe o link do podcast para os seus colegas de trabalho, seus colegas de universidade, né? Quem sabe mais na frente aí a gente vai ter um chat para você fazer umas perguntas aí ao vivo, né? Isso. E a gente ter uma dinâmica ainda maior desse trabalho, não é isso? E assim o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Quero agradecer, pastor, pela presença do senhor, aceitado o convite de estar aqui conosco, trazendo esse assunto que é tão rico e importante para as nossas vidas, né? Para podermos estar cada vez mais indo em contraponto ao que o mundo tenta pregar e falar de que o evangelho não é verdadeiro, de que Jesus não existiu, e muitas vezes só lembrar dele em alguns momentos do ano. E essa obra ela vem mostrar e contrapor ao mundo, e é uma obra riquíssima. Você que gostou do que o pastor explanou, ele falou mais ou menos o que ele fala nas palestras, como ele disse, nas igrejas por onde passa. Mas você que talvez não teve a oportunidade de ouvir a palestra, mas está assistindo esse episódio do podcast e gostou da obra, ficou curioso para ler com os detalhes, porque o pastor só pincelou aqui, quando ele tentou pincelar o livro de capa a capa. Mas é muita informação, são mais de 200 páginas de conteúdo, bom conteúdo. Então, se você tem vontade de adquirir, pastor, no site da Berea, né, pastor? Isso, no site da Berea, para os que estão mais distantes, e de forma presencial, ali de frente ao Templo Central, né? Todas as segundas-feiras na doutrina, fica ali no hall do templo. E quando eu estou na doutrina, eu corro para lá para assinar. Então, alguém que quiser também autografado, a gente está lá para fazer isso. Quando o pastor estiver no culto de doutrina, você aproveita e já leva o livro dedicado. Mas aí você pode estar adquirindo de perto, de longe. A Berea envia através das formas de transporte, de envio, e você Sedex, vai poder né? de Sedex, e você vai estar recebendo essa maravilhosa obra. Pastor, que Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Quero agradecer também a você que esteve conosco até agora, nos assistindo, nos ouvindo as explicações do evangelista Marcelo Teles, e te convidar a estar na próxima quarta-feira conosco, para juntos estarmos tratando de assuntos que edificam a nossa vida. Amém? Pastor, eu queria pedir ao Senhor para encerrarmos com uma oração. Amém. Amém. Muito justo, né? Fica à vontade, pastor. Vamos orar. Querido Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, a quem tu ressuscitaste ao terceiro dia, confirmando a sua identidade messiânica, te louvamos pelo privilégio santo de estarmos aqui neste podcast, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor, a tua obra, também o irmão Stanislau, teu servo, que tem, Senhor, se esforçado para promover a tua causa através deste podcast. Nós pedimos por cada um dos teus servos que estarão assistindo, que haja edificação, cura, milagres, conversão e muitas bênçãos que sejam ministradas durante a exposição deste podcast. Senhor, glorifica o teu nome, abençoando toda a equipe envolvida. Para a glória do teu nome te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.